Sem dúvida, esse é o vídeo mais importante que eu já fiz até agora sobre as super críticas aí, as perguntas que estão desmascarando o cristianismo, que falam: o cristianismo destrói o caráter humano. Eles se baseiam em 3 críticas que eu vou tentar responder agora em 2 minutinhos, que não passam de má interpretação das escrituras e ignorância histórica. Assiste esse vídeo e no final deixa nos comentários a sua opinião. Vamos lá, a primeira acusação é de que a religião, especialmente a cristã, ela destrói a empatia humana. Afinal, dizem eles, como é possível justificar genocídios, tragédias em nome de um Deus? Mas para essa crítica é preciso primeiramente entender quem é Deus. E a Bíblia afirma que Deus é onisciente, onipotente e absolutamente justo. Isso significa que ele conhece tudo, pode todas as coisas e que jamais comete injustiça. Deus não é um ser humano como a gente, que é limitado pelo tempo, ou pelo espaço, ou até por nossa moralidade subjetiva. Ele é o padrão da justiça. É por isso que quando Mateus acusa Deus de injustiça por permitir ou decretar julgamentos, ele está fazendo essa crítica com base na sua própria visão de bem e não na última verdade. É como reclamar de um juiz por condenar um criminoso sem conhecer o processo. A diferença é que nesse caso o juiz é Deus, que conhece todas as motivações, todas as consequências e que age com absoluta justiça. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus ordenou julgamentos como o dilúvio ou a destruição de povos ímpios, ele fez após longos períodos de paciência e advertência. Ele não agiu por prazer na destruição, mas com dor no coração, como o próprio texto bíblico fala. Então dizer que o cristianismo destrói a empatia é um erro de diagnóstico. O que o cristianismo faz é ensinar que o mal existe, que o pecado tem suas consequências e que mesmo assim Deus está acima de nós, mas ainda é amoroso, misericordioso e pronto para nos perdoar. Aliás, foi a fé cristã que produziu as maiores expressões de empatia da história: hospitais, orfanatos, socorros em guerras, lutas por justiças, movimento de direitos civis, todos com as raízes aprofundadas no cristianismo. A segunda crítica é de que a religião, especialmente a cristã, foi responsável por guerras, massacres, discursos de ódio. Mas será mesmo? Historicamente, muitas guerras realmente usaram o nome de Deus, mas isso não significa que Deus tenha aprovado, nem que elas representam uma fé cristã. E se alguém diz que é cristão e mata inocentes, essas pessoas estão indo contra o próprio Cristo, que ensinou a amar os inimigos, a perdoar, estender a outra face e buscar a paz. Ah, mas as cruzadas, mistura de fé e política, de interesses espirituais e ganância humana. Ah, mas a Inquisição, um desvio do verdadeiro evangelho que não tem apoio em Cristo. E os ataques terroristas, eles nem mesmo têm relação com o cristianismo. Se formos honestos, temos que admitir que o maior número de mortes do século XX foi promovido por regimes ateus e antirreligiosos. Joseph Stalin, líder comunista da União Soviética, ele perseguiu igrejas, mandou padres cristãos para campos de trabalho forçado. E estima-se que seus expurgos políticos, fomes forçadas, execuções tenham matado mais de 20 milhões de pessoas. Mao Tse-tung, fundador da República Popular da China, ele implantou o ateísmo de Estado. E durante o grande salto adiante, a Revolução Cultural, ele perseguiu cristãos e matou entre 45 a 70 milhões de pessoas. Pol Pot, Camboja, líder do regime Khmer Vermelho, ele tentou eliminar qualquer forma de religião intelectual. O regime assassinou cerca de 2 milhões de pessoas, que correspondia em média 1/4 da população do país. A conclusão é de que quando o homem tira Deus do controle e coloca o Estado ou ideologia no trono, as atrocidades não diminuem, mas aumentam. O problema então não é a fé, o problema é o ser humano caído, usando qualquer tipo de ideologia ou não como desculpa para impor o seu poder. E o cristianismo verdadeiro não ensina isso. Ele ensina que todo ser humano tem seu valor, foi criado à imagem e semelhança de Deus e deve ser amado. Se você fez algum tipo de pergunta do tipo: ah, mas por que Deus não acaba com todo tipo de sofrimento e perdoa todo mundo? Assiste o vídeo que eu fiz sobre os 3 atributos de Deus, que eu vou deixar na descrição. A terceira acusação é de que a fé cristã, ela molda pessoas submissas e seguem líderes sem pensar. Mas, novamente, é uma crítica que ignora as escrituras. A Bíblia ensina, assim, respeito às autoridades, mas também ensina o discernimento. Os apóstolos disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. O próprio Jesus confrontou líderes corruptos. Paulo exorta as igrejas a examinarem tudo. Os cristãos de Bereia foram elogiados por conferirem nas escrituras se o que ouviam era verdade. O problema, então, não é a fé, é a manipulação da fé. Assim como a faca ela pode ser usada para salvar ou matar, a religião pode ser usada para libertar ou controlar. E o verdadeiro cristianismo liberta. Aliás, foi a fé cristã que deu base à ideia de liberdade individual, ao direito de consciência e ao valor da vida. Onde o cristianismo floresceu, surgiu a democracia, os direitos civis e ao fim da escravidão. Então eu te pergunto, será mesmo que o cristianismo destrói o caráter?
Ou será que é justamente por causa dele que hoje nós temos senso do que é certo e errado, de justiça e compaixão? O problema nunca foi Deus. O problema sempre fomos nós, seres humanos, usando mal aquilo que é santo. Mas se você quiser conhecer o verdadeiro caráter que o cristianismo forma, olhe para Cristo. Olhe para o Evangelho e olhe para aqueles que servem e perdoam e amam por causa de Jesus. E é esse cristianismo que eu sigo. E é esse o caráter que a fé verdadeira forma.